Muito bem, vamos lá, pessoal. Esse aqui, pessoal, ele é um somador completo. Como é que a gente pode representar esse somador completo, né? Bem, a gente sabe o seguinte, ó. Se eu tenho um bit somado com outro bit, eu apenas preciso da soma entre eles, né? E do seu carry, para eu poder ter uma resposta completa. Mas, se eu tenho um conjunto de bits, eu vou precisar da soma deles e para poder fazer a próxima soma, eu vou precisar de um carry de entrada aqui. Eu vou precisar de um carry de entrada. 1 mais 1, 0. Carry 1. 0 mais 1, 1. Desce 1. Então eu vou precisar de mais um carry. Esse número aqui é 1, 2, 4. 6 mais 6 tem que dar 12. Então aqui vai ser 1, 2, 4, 8. 12. Então, nesse caso aqui, eu só preciso de 2 bits, uma soma e um carry para eu ter a resposta completa. Mas se eu quero somar diversas vezes, tipo 0 com 0, 1 com 1, 1 com 1, eu vou ter que carregar o carry entre os bits. Então, logicamente, depois de efetuar uma soma, eu vou precisar de mais uma entrada. Então, o meio somador, ele faz esse tipo de soma aqui. Ele soma duas entradas e essa entrada eu vou ter a soma e o carry para eu poder ter a resposta completa. Se eu quero ter o somador completo, eu preciso de 3 entradas. 2 para ser os bits e uma que vai ser o meu carry. Assim, com o somador completo, eu consigo fazer somas de forma mais abrangente com outros bits. Então, eu consigo representar o meu somador completo tendo ele 3 entradas. A entrada A, a entrada B, o carry de entrada, e na saída eu vou ter a soma e o carry, né? O carry out. Esse aqui é o full adder. E dentro do full adder, nós possuímos essa estrutura aqui. A gente possui um meio somador que vai se conectar com outro meio somador. E desse meio somador vou ter uma soma que vai sair, um carry de entrada. E esse carry de entrada vai passar pelo outro somador, que vai ou não delimitar a minha saída de carry aqui. Beleza? Então esse que é o somador completo. E a gente viu que dentro do meio somador nós possuímos uma short e uma end. Beleza? Tudo bem. Mas isso que eu estou falando é só uma pequena introdução, né? Para vocês poderem saber o que é um somador completo e o que é um meio somador. Mas a questão, ela não pede que você fale o que é um meio somador ou um somador completo. Ela quer que você troque todas as portas lógicas por NAND. Beleza? E como a gente já fez uma questão aqui, a 3.28, a gente sabe que quando a gente curto-circuita a entrada de uma NAND, nós temos o equivalente a uma NOT. Então, como eu sei que a expressão de uma short é AB barrado ou AB com A barrado, eu posso aplicar NAND aqui para poder representar esse. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal?
Primeiro, vamos desenhar o circuito completo do somador, tá? Eu já provei na questão anterior que o meio somador ele é formado por uma short e uma end, certo? Então nós vamos desenhar aqui o circuito da short, da end. E aí a gente sabe que aqui a gente tem a soma, a gente tem o carry, e essa entrada dessa soma vai entrar em outro meio somador que também tem uma short aqui. E essa short vai pegar o nosso carry e o nosso carry e aqui a gente vai ter um carry de entrada. Esse carry de entrada vai entrar no end e o outro carry vai fazer um end aqui. E a saída desse vai passar por uma OR e essa OR vai pegar o carry daqui. Aqui a gente vai ter o nosso carry out e aqui a gente vai ter a nossa soma. O que o exercício quer? Ele quer que você troque todas as portas lógicas por NANDs. Só que nesse caso não é simplesmente substituir as portas lógicas por NAND. Você tem que colocar tudo em função de NAND, mas o efeito do circuito tem que ser o mesmo. Ou seja, o circuito ele tem que realizar a operação de soma. Ok? Então o que sabemos até agora é que se a gente curto-circuita uma entrada de uma NAND, nós conseguimos criar uma NOT. Ela é equivalente a uma NOT. Então eu vou criar aqui um circuito equivalente para uma short, depois o equivalente para uma end e depois para uma OR, e depois vou colocar tudo isso em um único circuito. Beleza? Ok, vamos lá então. A gente sabe que a expressão da short ela é A, B barrado ou A barrado B. E a gente sabe que para criar uma NOT a gente basta curto-circuitar uma NAND, né? Então eu vou colocar uma NOT aqui, porque eu sei que aqui eu tenho uma NOT e aqui eu tenho uma NOT. Então eu vou precisar de duas NOT. Beleza, eu tenho duas NOT aqui. E agora eu preciso criar uma AND entre eles, né? Como seria uma AND usando o NAND? Bem, eu sei que a NAND ela é nada mais do que uma AND entre duas entradas barrado. Então, se eu quero tirar esse barrado aqui, bastaria eu colocar uma outra NAND curto-circuitada aqui. E aí eu teria uma AND aqui. Certo? Então, eu vou colocar aqui minhas entradas A e B. E nessa primeira aqui, eu tenho meu B barrado. Então, meu B vai passar por essa NAND que equivale a uma NOT. Beleza? Então, aqui na saída dele, eu vou ter meu B barrado. Agora, eu preciso que esse B ele faça uma AND com um A. Então eu vou colocar uma NAND aqui
e vou pegar exatamente aqui a entrada A. E aqui na saída eu vou ter A, AND B barrado, barrado. Se eu aplicar De Morgan aqui, eu vou ter A barrado ou B barrado, barrado. Beleza. Eu preciso me livrar dessa barra grandona aqui. Eu poderia colocar uma NAND curto-circuitada aqui. E aqui eu teria, aqui na minha saída, A, B barrado. Porque eu iria eliminar aquela primeira barra que está passando aqui. Beleza? Ok, eu já consegui fazer essa primeira parte da short. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse outro lado aqui. Nesse caso, eu vou ter o A barrado. Tem um A barrado saindo aqui. E esse A barrado vai passar por uma NAND. E essa NAND vai pegar também o B, né? Então aqui na saída eu vou ter A barrado AND B barrado. E aqui eu posso simplesmente colocar uma NAND curto-circuitada, que eu teria o efeito de A AND B com A barrado. E agora, para poder finalizar o minha short feitas de NAND, eu precisaria de uma OR. E a gente sabe que uma NAND ela não é nada mais do que A e B barrado, que é equivalente, de acordo com De Morgan, A ou B barrado, barrado. Eu posso colocar aqui no final uma outra NAND, e depois na saída dessa NAND eu poderia colocar uma outra NAND curto-circuitada. Então isso aqui seria somente o circuito para eu poder substituir aqui onde estão as shorts. Então no lugar das shorts eu vou colocar todo esse circuito aqui. Opa! Todo esse circuito aqui. Às vezes dá para simplificar aqui. Beleza? Beleza. Então no lugar das shorts eu colocaria esse circuito. No lugar das ends eu poderia colocar esse circuito aqui. Vou pintar de outra cor para vocês poderem visualizar melhor. Então eu poderia colocar esse circuito no lugar das ends. E no lugar do OR, eu vou ter o quê? Eu poderia colocar este circuito aqui no lugar do OR. E se eu substituir tudo isso aqui em cada portinha dessa aqui, eu vou ter um full adder feito de portas NAND.